Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos iniciando mais um programa vocacional da Arquidiocese de Londrina, Vocação, um chamado de amor. E hoje nós temos a grata presença dos nossos seminaristas do ano de propedêutico, o João. Seja bem-vindo, João, em nosso programa. Obrigado, é sempre uma alegria estar com vocês. Que bom. E também o Brian, seja bem-vindo. Obrigado, padre. Boa tarde a todo mundo. Então, hoje o nosso programa está cheio de seminaristas. Aqui nós temos o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, padre. Olá, meus irmãos propedêuticos. Olá, Maicon. Olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E também o Maicon. Olá, padre. Olá, João, Brian, Vitor e a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada. Querido e amado coração, vocês estão vendo que hoje nós estamos aqui na presença dos seminaristas, o futuro da nossa igreja, a esperança para o coração da humanidade, principalmente para a Igreja Particular de Londrina, que está aqui no coração dos nossos seminaristas, seja os propedeutas quanto os discípulos de Jesus, que estão no tempo da filosofia. Mas vamos juntos invocarmos a Santíssima Trindade. Estamos neste final de semana celebrando a Trindade Santa em nosso meio, em nosso coração, para juntos darmos continuidade a este programa, onde queremos sempre mais aprofundar e vocacionalizar a nossa Igreja Particular de Londrina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos juntos, pedindo por mais e santas vocações em nossa Igreja. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Gostaria de deixar o meu abraço, beijo à minha família que sempre nos acompanha. Também nós queremos deixar as nossas saudações às famílias dos seminaristas que estiveram em nossa casa nesse último domingo, celebrando o encontro das famílias. Nossa gratidão por vocês existirem e estarem conosco nesse caminho de discernimento dos vossos filhos, que são para nós esperança de um futuro mais justo, fraterno, um futuro onde possamos celebrar a Eucaristia, a gratuidade doada por Cristo a toda a humanidade. Anche a voi tutti fratelli e sorelle che ci accompagnano in questo programma vocazionale. Oggi abbiamo qua la presenza dei seminaristi del propedeutico, Brian e João, che ci parlerà sulla importanza della vocazione, ma anche della esperienza che loro hanno avuto con un incontro vocazionale della nostra del regionale del Paraná. Quindi è sempre una grazia averci sempre con noi. O nostro abbraccio e bacio a voi tutti. Amados corações, nós estamos então celebrando a Santíssima Trindade. O evangelho deste final de semana é João 16, 12, 15, no qual Orígenes vai falar sobre a presença do Espírito que é capaz de superar, que nos ajuda os apóstolos a superar as suas fragilidades, as suas incapacidades apostólicas. E nesta presença do Espírito, conforme Orígenes, eles vão então sendo capacitados para evangelizar e anunciar a palavra Jesus, Logos,
que é para nós a presença do Cristo, que nos revela sempre o rosto do Pai, e assim então estamos imersos, como nos diz Gregório Nazianzenzo, nesta presença aonde é revelada para nós o mistério divino na pessoa do Filho, no pairar do Espírito Santo. E Apolinário vai falar sobre essa discussão profunda no início da Igreja, da questão do Espírito, que é a assim chamada procissão do Espírito do Pai e do Filho, que tem esta conexão, vamos dizer assim, esta unidade da Trindade do qual nós celebramos hoje. A Trindade, como nos dizia os primeiros cristãos, que habitam na nossa corporeidade. Como dizia, traduzindo os primeiros cristãos, Henrique Souza Alain vai nos dizer que o Pai habita no mais profundo do nosso ser, que é abaixo do umbigo, dizia os primeiros cristãos, aonde a fonte da energia, a criatividade humana, a força vital. O Filho que habita no coração, que é a sede de Deus na nossa vida, no nosso corpo, e nos pulmões, o Espírito Santo, que é o Ruá, a vida criativa e a dinamicidade da vida em nós e em torno a nós. E assim então os primeiros cristãos, com as palavras de Henrique de Souza Alain, acreditavam nessa presença da Trindade em nós e na nossa existência. Cônscios desta presença, nós somos chamados por Deus sempre mais a renovar e revigorar em nós a presença de um Deus que caminha conosco, se faz um na nossa carne e também nos glorifica na nossa dinâmica, na nossa história-vida. Falando de uma presença de Deus que está conosco, Beda vai dizer que a presença do Espírito, da Trindade que nos vivifica, nos faz então pessoas que portam a alegria celeste aqui na terra, porque é uma alegria que nos liberta das nossas ansiedades, das nossas preocupações terrenas, e o dom do Espírito é esse que vai nos libertando e nos conduzindo mais a sermos ícones da Trindade no mundo. Peçamos essa graça, celebrando a Santíssima Trindade, que sejamos ícones de Deus no mundo, reflexos do Pai, do Filho e do Espírito dinamizador que também transfigura a nossa existência. Hoje, então, nós temos a alegria de ter presente aqui em nosso programa vocacional o Brian e o João, que irá partilhar conosco como foi o encontro do Regional Sul 2, o encontro dos animadores vocacionais, também assessores. Na ocasião, os meninos foram representando a nossa arquidiocese, porque naquele final de semana havíamos a peregrinação dos padres, do clero de Londrina do ano jubilar, e também nós tínhamos no domingo, vivenciamos isso com profundidade, a peregrinação do serviço de animação vocacional dos seminaristas e coroinhas, Então os meninos estiveram lá nos representando e também absorvendo a formação do qual eles vão partilhar conosco neste momento. Então, meninos, como que foi lá, primeiramente, Apucarana, nossa diocese aqui vizinha, como que foi o encontro para vocês? Primeiro que é uma alegria poder participar deste movimento vocacional da igreja, eu sempre tive muito ligado a essa realidade, com os seminaristas, antes mesmo de entrar no seminário, e trabalhar nesse sentido com as vocações, para mim tem sido uma experiência muito particular, assim, muito bonita, E estar com vocês aqui hoje também quer dizer um pouco isso, E estar em Apucarana também, dentro dessa realidade vocacional, com os seminaristas de todo o regional, Curitiba, Paranavaí, Paranaguá, tantas outras dioceses, essa troca de valores, troca de experiências, de alegrias, Foram testemunhos muito fortes, assim, bonitos, Não só dos seminaristas, mas também religiosos, religiosas, os padres que estavam por lá. Isso também, a presença do bispo referencial, É sempre uma alegria
estar na presença deles todos, né? E para mim, como disse, é muito bom essa troca, essa energia, né? Além do fato de absorvermos tantas realidades diferentes e tentar trazer um pouco para nós aquilo que de bom tem em cada uma das dioceses, né? Para a gente trazer para nossa realidade diocesana. Foi uma alegria, como o João falou também, mas principalmente porque reforça muito sobre a unidade da igreja, né? A gente você olha para o lado e tem as pessoas que estão vivendo o mesmo processo, caminhando para o mesmo processo que nós estamos fazendo aqui dentro da Arquidiocese, né? Olhar para o lado e ver também os desafios que enfrentamos, que eles também enfrentam, então a gente não se sente sozinho, estamos no mesmo barco e caminhando para a direção que o Senhor ele tem nos feito navegar, né? Mas também principalmente os momentos de mesa. Eu acho que esse é aquilo que mais me cativou, fora realmente todo o conteúdo que a irmã Silvia, né, a gente pode falar sobre isso depois, ministrou pra gente, mas principalmente os momentos de mesa, padre, né, e irmão do seminário, que a gente sentava e podia partilhar, não só ali do alimento, mas a vida um do outro e daquilo que eles viviam em suas dioceses, suas realidades, que em alguma parte, como eu falei, reforçava a unidade daquilo que nós estamos vendo aqui, mas também dentro dessa unidade, uma pluralidade daquilo que cada um vive na sua realidade dentro das dioceses, no acompanhamento mesmo, com os adolescentes, com os jovens, com todos aqueles que estão sentindo esses chamados, né? Como nós um dia sentimos. Muito bem, nós estamos aqui com os nossos seminaristas do propedêutico que participaram do encontro do regional, partilhando conosco esse momento significativo. O Brian falou da unidade na pluralidade, lembrei do Alfonso Garcia Rubio, que fala justamente isso, né? Que nós somos essa unidade na pluralidade, e nós somos chamados então a cada dia sempre mais vivenciarmos essa realidade que vai nos conduzindo a Jerusalém Celeste na unidade, no caminho com o outro. Muito bem, e o que ficou assim, como que foi a formação, quais temas foram desenvolvidos, vocês poderiam comentar conosco? Sim, o tema central desse encontro, dessa formação, foi o acompanhamento vocacional dos adolescentes, né? Que é uma fase da vida um pouco diferente assim, do que a gente está habituado a viver, a olhar, enfim. E ela, a irmã Silvia, da Copiosa Redenção, ela nos fez o convite de voltarmos um pouco para a nossa adolescência e revivermos assim, toda a intensidade de emoções que é essa fase da vida, né? Então começou assim com uma abordagem antropológica, nos entendemos como seres humanos, queridos por Deus. Deus nos amou, nos sonhou, nos quis, nos chamou à vida, sobretudo, né? Então que Ele nos ama, esse foi a base de tudo, né? E a partir disso nos entendendo como pessoa, até chegarmos na fase da adolescência, que é cheia de sonhos, aspirações, mas também medos, né? E situações, sobretudo porque está se desenvolvendo, então você sai de uma realidade, começa a se questionar sobre as diversas áreas da vida, né? Familiar, ou profissional, vocacional, enfim. Então olhar para essa realidade e ver que também dentro disso, dentro desse turbilhão de emoções, existe ali uma chama que pode, uma semente pode germinar assim para o reino, né, para o serviço do reino, é muito bonito. E daí eu me lembrei muito assim da minha fase de adolescente, né? Com essas questões todas vindo à tona, tal, a realidade da vida, e meu Deus, o que eu faço agora, como é que é, para onde é, né? E esse convite de voltar faz muito sentido, porque daí a gente consegue entender um pouco da realidade do outro, né? E ela disse muito também a questão de valorizar essa etapa da vida. Quando a gente fala de adolescente, fala, puxa, adolescente, né? Tem sempre, às vezes, um peso, assim, no nome, né? Porque, é claro, que essa etapa de questionar o porquê disso ou o porquê daquilo que traz um pouco de peso, assim. Mas olhar que é um momento bonito, a pessoa se descobre, se entende como pessoa, as suas aptidões, os gostos, as aversões, e que tudo isso juntos e bem administrado fazem parte do ser, né? E é um ser único, né? Sim. Então olhar para essa realidade e entender que é um ser particular, embora no meio de outros, mas que tem que ser olhado com individualidade, né? E para aplicar essa individualidade na vida, nos dons, nos talentos, né? Uma coisa que ficou muito marcante nesse início, né, da formação foi que
o mundo todo olha para o adolescente e despreza muito ele, ou pelas complicações realmente que existem muito nessa fase. Mas ali a gente viu a igreja olhando para o adolescente, então a gente pôde ser olhado na nossa adolescência lá atrás, e nesse olhar para nossa adolescência lá atrás, ver aquilo que o acompanhamento vocacional fez conosco, e agora poder olhar para o adolescente que está chegando, cada vez mais adolescentes vindo para os encontros vocacionais, né? Tem ali uma mistura das idades nos nossos encontros, mas os adolescentes estão ali. Então, olhar para essa realidade de uma forma individual, como olharam para nós e como nós conseguimos olhar nesse fim de semana também, estando lá no encontro. Porque é um desafio hoje, né? A questão da adolescência, principalmente porque não tem mais seminário menor, né? No meu caso, eu entrei no seminário menor, fiz todo o acompanhamento. Hoje tem os meninos que vêm para o nosso encontro, vocês, né, perceberam. Às vezes fica ali os 3 anos, né? E como cultivar, né, esse coraçãozinho para poder então entrar no propedêutico é realmente o desafio. Interessante também porque a base dos encontros sempre é a mesma, antropológica, né? Sim. Parte do ser pessoa, desse chamado à vida, à existência, a sua essência, para então entender o chamado maior, que é a vocação específica, né? E como que a igreja no Regional Sul 2 vê esse desafio dessa adolescência que está aí esperando ser chamada? Como que vocês percebem isso? A igreja é sempre muito atenciosa ao povo, assim, à realidade, né? E eu acho muito bonito esse movimento da igreja para fora, de acompanhar a evolução da humanidade, até porque nós estamos para isso, né? Para acompanhar a humanidade, né? É esse o sentido. Foi bonito de perceber que a profundidade que a igreja tem quando lida com a pessoa, né? Então ela busca a pessoa na essência mesmo ali, né? No íntimo, no interior. E foi bonito, eles falaram para nós, sobretudo a irmã, que o processo vocacional e a missão dos acompanhadores não é outra senão que fomentar uma relação do acompanhado com Deus, né? Claro que não criá-la, porque essa criação já vem direto do pai, não é? Já existe ali. Mas dentro desse movimento de adolescência, talvez o adolescente não consegue perceber muito a ação de Deus na vida dele, o cuidado, o amor, né? Então a igreja nos propõe isso, mostrar para ele que Deus ama, que Deus quer ele muito bem, né? E quer colocá-lo também para participar da alegria do reino, do trabalho e tal. Então foi esse o olhar, assim, um pouco que a igreja nos propõe, né? E isso é uma coisa divina. Essas foram as palavras que a irmã usou. Porque é muito especial. O acompanhador está acompanhando ali o processo e a história que aquela pessoa está tendo com Deus. E isso olhar e acompanhar de fora, é muito bonito isso. Precisa ser olhado com uma forma muito carinhosa por nós acompanhadores, por quem vai estar acompanhando os adolescentes e os jovens. Mas principalmente também fazendo eles observarem a ação de Deus na vida deles, né? Porque às vezes ficam confusos só por um momento que eles viveram lá, no momento de oração que eles tiveram. Chega ali e nós temos a missão de mostrar, olha, você percebeu que é Deus aqui? Você percebeu que é Deus fazendo isso? Eu lembro um dia que o senhor, numa conversa particular, vou abrir aqui, mas que nós tivemos, que eu contei um pouco da minha história e o senhor falou, o Senhor Jesus te trouxe aqui para te fazer santo e te salvar. Ele quer usar você do seu ministério, do seu chamado, para te salvar e te fazer santo, né? E aquilo marcou muito, porque realmente, olhando para minha história, é isso que o Senhor fez. E então, quando a gente trata com o outro, a gente precisa também fazer com que eles percebam a ação de Deus na história toda deles. Que às vezes é só alguém falar alguma coisa que eles puxam toda a linha que liga todas as coisas que eles já viveram até agora. De fato, porque nós estamos numa história salvífica, né? Imersos na história da salvação provocada pela Trindade, e a nossa história, a nossa individualidade participa dessa pluralidade, né? Realmente a nossa vocação é a nossa salvação, como eu gosto sempre de recordar. Muito bem, agora eu passo a palavra para os seus irmãos para ver os questionamentos que eles trazem. Tá bom? Bom, quando a gente participa desses eventos, desses momentos, tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que é, como vocês mesmos disseram, é a possibilidade de conhecer novas realidades.
A igreja é universal, mas há suas igrejas particulares, né? E apesar de sermos todos humanos, há particularidades da própria região. Vocês viram, tiveram acesso ou conheceram alguma experiência relacionada à vocação que eles trouxeram para vocês que vocês acharam muito interessante? E como eles fazem nas outras dioceses? Tava até voltando da viagem conversando sobre isso de feiras vocacionais que acontecem nos eventos da diocese, né? Então, os eventos grandes que a arquidiocese propõe, que não necessariamente tem ligação com o SAVE, mas o SAVE sempre está ali mostrando presença e não só a presença andando pelos ambientes, mas com o espaço reservado, mostrando o caminho a se seguir, o que isso chama a atenção de quem está passando ali, né, durante o evento. Então, todos os eventos arquidiocesanos, eles têm alguma participação e montam uma feirinha ali, um stand para mostrar o trabalho, o serviço a ser realizado dentro da arquidiocese através das vocações. Então, achei isso que é uma ideia muito legal que acontece lá, né? Que tem dado fruto, né? Tem que ver como é a realidade aqui, mas seria muito interessante também. Fiquei fascinado, assim. Sim, essa questão da presença é sempre muito importante, né? A última vez que eu estive aqui, nós conversamos justamente sobre isso, né? E a minha vocação tem um pouco dessa questão da presença. E eu gostaria de recordar da missão dos seminaristas lá na paróquia. Foi uma coisa inesquecível para mim. Eu tinha 10 anos, né? 10, 11 anos por ali. Então, esse estar nos ambientes traz um certo movimento. Uma coisa que, imagina, o fruto, de repente, deu 10 anos depois. Mas deu, né? Eu vim aqui e tal, e como tantas outras pessoas também puderam experimentar um pouco disso, né? Então, essa troca de experiências, nesse sentido da estar presente nos locais, como o senhor tem proposto e os meninos fazem, dentro dessa realidade de comunicação, também visita as paróquias, as missas, tudo isso é motivação. E é uma coisa bonita que a gente consegue implantar aqui, tem conseguido implantar, né? Muito bem. Vocês falaram um pouco sobre a questão dos caminhos, né, que foram apontados no encontro regional para esse trabalho com os adolescentes, com os jovens, né? Como que vocês... A experiência de vida também que vocês têm, né? Antes mesmo do seminário e também dentro do seminário, esse trabalho com a juventude, com os adolescentes, quais são os desafios que vocês notam, né, nesse serviço aos adolescentes também, né, de acompanhamento, de cuidado? Quais são os desafios que vocês veem e também quais são os caminhos, né, para ter esse contato, esse acompanhamento da melhor forma possível para fazer com que haja esse crescimento, né, esse crescimento e esse amadurecimento também no discernimento vocacional dentro do contato, né, com os adolescentes e jovens? Sim, eu acho que os desafios é aquilo que é quase que um senso comum fala muito, a questão de serem fechados, dentro dessa realidade cultural que a gente vive, né? Desse movimento de mídia social que nós somos atrás de um celular e pronto, né? Não tem muito mais esse contato, assim, como eu tive na minha infância ainda, e vocês sobretudo. Não que são mais velhos, né? Mas que tiveram mais do que eu, claro. Isso é a saudação. Mas... a parte que toca. Sim. Mas trazer essa vivência e perceber, assim, essa dificuldade de relacionamento, né? Então é muito fácil se privar dessa realidade de estar com o outro. Isso é um desafio. A questão de se sentir insuficiente também diante da demanda do dia a dia. Meu Deus, quem sou eu perante o mundo, diante dessas realidades, né? Isso foram questões levantadas justamente na mesa, né? Nas partilhas em grupos, né? Então, qual é a dificuldade do adolescente de hoje que a gente percebe, né? É justamente isso, ser muito fechado, não tem muito esse contato com o mundo exterior, assim, através do diálogo assim mesmo, do dia a dia, né? Muita questão do telefone, tudo isso. E como eu disse, esse senso comum, né? Que todo mundo fala sempre essa mesma coisa. Mas a esperança, eu já vou até antever um pouco a sua resposta, mas você pode voltar nisso. A esperança é nesse sentido de um acompanhamento mais particular para cada um, através da escuta, né? Isso que a gente sempre percebe, escuta, mas essa escuta individualizada, entendeu? Ouvir a história, a vida de cada uma dessas pessoas, né? Porque é muito importante. Eu acho que quando se fala de modo geral, chega assim no coração, claro que sim, mas você ouvir, falar com o Padre Wendel através das experiências de vida dele, ou com o Mai, com o Brian, enfim, se dirigir àquela pessoa a partir da vida dela, né? A partir da vida familiar, dos amigos, enfim, tem um pouco, existe uma diferença.
E a questão, para além da questão da escuta, o que a igreja propôs pra gente, que pra mim abriu a mente, assim, colocar o adolescente como um promotor da vida dele, né? E dos ambientes, sobretudo, como protagonistas da história pessoal deles, né? Da história vocacional. E a irmã trazia muito, assim, um exemplo que eles fazem até na congregação, né? De, além de participarem como ouvintes, assim, dos encontros, como encontristas, mas também promoverem momentos dentro daquele encontro, né? Com muita tranquilidade, claro, porque existe também a timidez ou a ansiedade, aquela preocupação que acaba, um pouco em razão dessa realidade que eu já disse antes, né? Que acaba suprimindo um pouco esse contato, né? Mas promover, assim, realidades e momentos que eles sejam os protagonistas, né? E a equipe, talvez, os encontristas nesse momento. Então, inverter, assim, para mostrar que eles são também capazes, né? Que Deus também usa da vida deles, usa dos dons e das aptidões, né? É muito afirmar a insegurança dele, não, né, afirmar a insegurança, mas mostrar que ele não é inseguro, não. Pegar toda a instabilidade que ele nos apresenta e mostrar que ele é muito mais do que aquilo, né? E através disso, como a gente vai fazer isso? Nos encontros vocacionais, né? Dando realmente esses espaços para, agora vocês podem me ajudar a colocar um negócio ali, pendurar? Isso vai fazer com que ele vai se sentindo parte já daquele grupo, e não só, estão fazendo tudo pra mim, então vou ficar recebendo, mas principalmente com o adolescente, isso ele precisa sentir que ele tá fazendo, que ele tá participando ativamente daquele momento, né? Uma das dificuldades que foi apresentada é que vem dois tipos de adolescentes que chegam pra nós, ou muito rígidos, fechados naquilo que já trouxe de toda a experiência que viveu dentro. A experiência, adolescente, né? A experiência que ele viveu dentro da igreja, ou com uma maleabilidade tão grande que acaba sendo somente influenciado e não traz nada daquilo que o Senhor já trabalhou, Deus trabalhou na vida deles. Então a gente tem que olhar para essa realidade na individualidade para entender o que está motivando ele a ser da forma que ele está sendo e como eu vou fazer com que ele sinta parte deste movimento que a gente está fazendo dentro dos encontros vocacionais, na realidade de Londrina, né? Então, essa... E outra coisa, né? O João falou sobre as mídias sociais, né? Sobre o celular. Estão sempre com o celular. Então, não tem como nós nos esquivarmos da realidade das mídias. Se eles estão nas redes, nós precisamos entrar nas redes, porque se nós não ocuparmos o lugar das redes sociais, outros vão ocupar e roubar essas almas, porque eles estão o tempo todo aqui, eles se encontram no domingo com a gente no final do mês, e o restante do tempo estão aqui com as outras realidades. Então, se nós não estivermos aqui nas mídias e produzindo conteúdos para alcançar essas almas, outras pessoas vão alcançar essas almas. A gente não pode perder esse meio de comunicação e de pesca, né? Bom, falando... Vocês não são exatamente adolescentes... Quase. Quase. Mas vocês passaram pelo processo de discernimento vocacional ano passado, que a gente acompanhou, inclusive o Padre Wendel, o assessor. Como vocês enxergam, dentro da realidade que vocês viram, a diversidade de realidade que vocês viram, como vocês enxergam o itinerário que a gente está fazendo aqui em Londrina? Eu acho que é bem o que a igreja pede. Nós estamos alinhados, assim, com a proposta do regional. Naturalmente, cada um com as suas particularidades, porque somos uma igreja particular e tem as suas necessidades ali, né? Mas eu acho que nós estamos alinhados, assim, é esse de fato o caminho, né? Aquilo que o Brian falou no início, a questão da mesa, foi isso que eu vivi nesse itinerário vocacional, né? E que para mim teve um valor muito especial. Inclusive, eu acho que é uma gratidão, assim, que eu tenho por vocês mesmo nesse sentido, porque me trouxe para celebrar a vida a partir desse momento assim mesmo, né? E foram tantos esses momentos, a gente teve nos encontros, né? Um almoço, um café da tarde, ou só sentarmos à mesa. E isso é muito importante. E essa questão do centro, do núcleo, que a partir daqui, com o coração quente, assim, cheio de alegria, a gente consegue sair e viver a nossa vocação lá naquele momento, na paróquia, enfim, na faculdade ainda, tal, para depois dar essa resposta, né? Mas a síntese de tudo isso é que nós estamos no caminho. Isso é muito importante. Claro, aquelas questões que a gente precisa ajustar para atender a nossa realidade, né? Porque eles colocam, claro, como uma maneira geral, porque é impossível conhecer a realidade de cada diocese, não é? E por isso que nós vamos para trazer aquilo pra gente, né?
Mas eu fiquei muito feliz porque a gente está bem no caminho. Esse itinerário também vai de encontro com a necessidade de quem tá vindo, né? Participar dos encontros. Então, claro, igual o João falou, tem os ajustes para também atender a necessidade de quem tá chegando, né? Então, acabei de pensar aqui, ó. Um método que a gente poderia fazer também é pegar, fazer um questionário mais ainda profundo, né? Nesse início de inscrição, porque daí a gente consegue trabalhar a partir da necessidade que aquele coração está precisando para entender qual é a voz de Deus, o que está acontecendo aqui, o que Ele está falando para mim, como Ele está falando comigo, né? É uma coisa que nós estamos vivendo dentro do itinerário, né? Que começa bem abrangente, né? Chamado a vida, que é para todos, daí vai funilando, spoiler pra você que tá nos assistindo aí, é isso que vai vivenciar no processo. Mas venham participar, porque a experiência é particular. Ouvir aqui é uma coisa, mas vivenciar é outra. Bravo. Então esse é o itinerário, mas eu volto a falar das mesas porque a gente tá vendo isso dentro da nossa casa de formação lá no propedêutico, né? Quando a gente recebe as pessoas, a gente senta à mesa, a galera começa a falar muito mesmo, porque abre o apetite da fome, mas também de querer partilhar da vida. Então, isso eu vivi também. Eu partilho muito do que o João falou, e quando a gente conversa com os meninos lá da nossa casa, é isso que eles sempre falam. E por isso que a gente dá muito importância ao momento de mesa dos encontros vocacionais, de estar com eles, porque essa troca de experiência e vivência, a gente tá bebendo da vida do outro ali, e aquilo que tocou na minha pode estar tocando na vida dele, ou ele pode, a partir do que eu vivi, ter a luz que ele precisava para entender e discernir realmente. Tá, assim como o Brian viveu, assim como o Victor viveu, assim como o Maicon viveu, o Senhor tá me chamando aqui também. Então, esse é um momento muito importante. A gente só chegou a essa conclusão porque a gente viveu isso, né? Isso que é importante, né? Então, o padre sempre propôs isso, né? Celebrar a vida diariamente, né? É muito importante. Muito bem. Assim, eu fico até emocionado e agradecido, né? Pelo testemunho de vocês, porque não é só uma partilha, mas é um testemunho de vida, né? E realmente, para quem vai ao propedêutico, sente que os meninos gostam de nos acolher, né? A gente sente, assim, parte do coração deles. A celebração da vida realmente faz parte da dinamicidade da nossa vocação, né? Estar à mesa, partilhar da vida do outro, partilhar da sua vida, é essa realidade da igreja sinodal, né? Que senta, caminha junto, mas está peregrinando também, né? Peregrinando rumo a Jerusalém Celeste. Muito bem, meninos, obrigado pela partilha, né? Principalmente porque nós, com a presença de vocês no regional, para nós é uma luz, também um guia na nossa atividade vocacional aqui em Londrina. Para a gente ir encerrando, qual mensagem vocês deixariam hoje para o coração que está nos acompanhando? Eu vou começar falando como sempre, né? Mas olha, uma mensagem iniciaria ela indiretamente, mas falando um pouco dessa experiência, né? Como adolescente, nós falávamos no início dessa questão da insegurança, de não se sentir muito protagonista. E daí nós chegamos no propedêutico e já fomos convidados para participar do SAV, assim, de maneira mais ativa, né? E meu Deus, fazem 4 meses, né, que estamos no seminário. Nós chegamos assim, como que dentro da nossa pequenez a gente vai conseguir contribuir? Nós somos os caçulas da casa, né? Como assim, né? Mas olhou para nós, nos chama pelo nome, é isso que o Senhor faz, né? E isso para mim foi muito importante. Então essa mensagem que eu deixo para todos que nos assistem aqui é isso, que a igreja olha pra gente. Isso é muito importante. Então venha sem medo, assim, venha com o coração muito aberto mesmo para procurar e entender o que Deus quer de nós, né? Porque Ele nos conhece e nos chama pelo nome. E nos dá essa oportunidade de sermos protagonistas do reino. Isso é muito importante. Amém. Eu vou falar agora direto pra você aí que tá assistindo. Você que tá só ouvindo, vai lá pro YouTube pra ver esse podcast, esse programa. Mas a você que tá ouvindo, existe algum incômodo aí no seu coração? Talvez é só isso que o Senhor lhe precisa, sabe? Esse incômodo que tá no seu coração e seu coração disponível para tentar responder esse incômodo.
talvez você vai responder nos encontros vocacionais ao longo desse ano. Talvez não, mas aí você nunca vai saber se você não for, né? Então venha para os encontros vocacionais para você entender o que é esse incômodo que você está sentindo aí no seu coração. Se ele tocou no seu coração durante esse programa, durante as conversas que você ouve do programa vocacional, talvez aqui seja o seu lugar para descobrir e tentar responder isso, assim como foi um dia com a gente. Oh, belíssimo, profundo. Venha então resolver e harmonizar esse incômodo para ser protagonista do reino, que é essa mensagem que os meninos deixam para nós hoje, que é de suma importância para a realização da nossa vocação, do nosso coração, um coração que foi chamado pelo nome, né, João? Sim. Então vamos ouvir uma música que sempre nos acompanha nos encontros vocacionais, interpretado pelo João, Chiamati per il nome. Mas eu convido todos a cantarmos juntos, não é? Ela é muito bonita. Essa música ela teve acho que um papel muito fundamental a partir dessa vivência que nós tivemos nos encontros vocacionais, né? Então ela fala muito pro nosso coração. Sim. Veniamo da te, chiamati per nome, che festa, Signore, tu cammini con noi, ci parli di te, per noi spessi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde sei tu, e noi tu popolo. Siamo qui, siamo come terra d'argilla, e la tua parola ci plasmerà. Brace pronta per la scintilla, il tuo spirito soffierà, ci infiammerà. Veniamo da te, chiamati per nome, che festa, Signore, tu cammini con noi, ci parli di te, per noi spessi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde sei tu, e noi tu popolo. Siamo qui, e noi tu popolo. Siamo qui, siamo qui. Bravo! Muito bem, obrigado. E agora nós vamos recordar esse chamado pelo nome que Deus nos faz dos nossos compromissos deste mês de junho. Pode nos recordar, Vitor, por favor? Bom, para dia 22, próximo final de semana, caso o discurso do Brian não tenha te convencido ainda, mas caso você... Dê mais uns segundos. Caso você seja um jovem, rapaz, a partir dos 15 anos e sinta esse incômodo, como nosso irmão falou, aqui na Catedral de Londrina, a partir das 8 horas, começando com a Santa Missa, nós teremos a experiência vocacional desse mês. É a última experiência desse semestre, porque depois nós entramos em férias, mas estão todos convidados. Começa novamente às 8 horas da manhã com a missa, a partir de 15 anos, para todos vocês jovens que sintam o chamado, que sintam o desejo, que algo incomoda, venha participar dessa experiência que, como os meninos disseram, vale a pena. Venha descobrir que, imersos em Cristo, nós nos tornamos protagonistas da sua palavra, do seu testemunho, da sua presença em nós. Então vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, Mãe da Esperança, que nos abençoe e nos conduza nesta semana e faça de nós verdadeiros protagonistas do Evangelho de Jesus. Amorevoli cuori la nostra gratitudine per esserci con noi. Abbiate visto un po' come cantano bene i nostri seminaristi, no? È un modo di così essere vicini ai suoi cuori. La nostra gratitudine, pregatevi per noi e così possiamo celebrare la Trinità che vive e agisce nei nostri cuori.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor, celebrando a Santíssima Trindade, que nos chama pelo nome a sair dos nossos incômodos existenciais e sermos verdadeiras testemunhas, verdadeiros protagonistas do Evangelho da vida. Assim seja. Amém. Senhor, chamaste-me, aqui estou.